Fala, turma, tudo certo? GCM de Vitória, vale tudo aí. Galera, apostas e muitas apostas do que pode vir a cair na GCM de Vitória, tá? Nossa, suja muito rápido esse óculos, velho. Tá na hora de trocar a lente disso aqui, hein? Então, pessoal, o que eu venho trazendo para vocês aqui, o que eu penso que pode vir cair nessa prova aí de GCM de Vitória, tá? Não só isso, né? Mas tentar trazer o edital aí inteiro nessa aula. Será que é possível? Já aconteceu antes, né? Vamos ver se dessa vez vai? Simbora aí, então. Pessoal, então a aula aqui vai ser na base da correria, né? Porque eu tenho que falar de tudo aqui para vocês. Vamos tentando aí. Pessoal, qual que vai ser o primeiro tópico que eu quero falar para vocês? É sobre hardware e software, tá? O básico da informática, que fala da estrutura de funcionamento de equipamentos computacionais. Hardware, pessoal, né? Para quem não lembra, parte física do computador, ou seja, as peças, os componentes, circuitos, software, a parte lógica do computador. Sistemas operacionais, softwares e programas no geral, tá? O software é isso mesmo. De hardware, a gente tem o quê? A placa-mãe, né? Que vai ser responsável aí por ligar as peças e tudo mais, manter tudo funcionando, o circuito. Nós temos também a CPU, né? Ou melhor dizendo, a CPU em tese é o processador é a CPU. Já que a CPU a gente tem o quê? A Central Processment Unit, unidade central de processamento. Então o processador nosso aí é a CPU, tá? Temos as memórias, tá? Nós temos aí memória RAM, temos aí memória de HD, de SSD, por isso que eu coloco no plural memórias, porque são vários tipos de memória. A gente tem também, pessoal, os periféricos, que são os dispositivos de entrada e saída, tá? Pois é. Nós temos periféricos. Oh, meu Deus do céu. Vai ficar periféricos, mas é periféricos com C, tá? Além disso, pessoal, da placa-mãe, CPU, memórias, periféricos, deixa eu tentar lembrar se tem mais alguma coisa de importante aqui. Por hora, não. É isso aí que eu tenho para falar para vocês, tá? Lembrei. Nós temos os barramentos, né? Que diz o seguinte, né? São aqueles tipos de peças, né? Que vão ligar a máquina e tudo mais. Então, esses tipos de hardware que eu tenho para trazer aqui para vocês, tá? Além disso, os softwares. Contra o tipo dele, nós temos o software do tipo base, que inclui os sistemas operacionais aqui. O Windows, o Linux estão incluídos aqui, tá? Nós temos o software do tipo aplicativo, que é o software aí que vai exercer alguma função, né? Como funcionar como se fosse uma ferramenta, o Word, o Excel, o navegador Google Chrome, Mozilla Firefox, são aí softwares aplicativos, tá? E nós temos também os softwares do tipo utilitário, que vai me dar uma utilidade extra aí ao meu sistema, tá? Esse é o software utilitário. Ele vai me dar uma utilidade extra aí no meu sistema, tá? Então a gente tem um antivírus de software utilitário, nós temos o firewall de software utilitário, nós temos aí o desfragmentador de disco, verificar se há erro em unidades, por exemplo, é software utilitário, tá? Então beleza, essa parte básica já foi revisada. E pessoal, vocês devem estar pensando, nossa, pessoal, você está muito... porque, pessoal, tem que falar muita coisa. E aula de revisão revisando aquilo que você aprendeu. O que eu tento fazer aí é o quê? Trazer, né? Tentar, se der para explicar, né? No tempo que a aula corre, né? Que eu tenho até aí, o Vale me disponibiliza aí 1 hora, eu acho até bom, né? Tem lugar, né? Que nem disponibiliza tudo isso aí, não. Mas é bom, porque aí é bom para o preparatório e bom para você, né? Porque o preparatório aí chega a entregar as questões, né? E eu acho isso bacana. As unidades de memória, quanto à hierarquia. O tipo de memória mais rápido que a gente tem é a memória de registrador, né? Que essa memória de registrador, ela tá ligada ao processador, a CPU, tá? E dentro dessa hierarquia, quanto mais acima, maior o custo, maior a velocidade, mas a capacidade, meu amigo, ela capota. Então o registrador, ele tem pouca capacidade. É correto eu dizer que ele é o tipo de memória mais rápida que tem no mercado? É correto eu dizer que ele é caro? Memória ROM, que é a memória de apenas leitura, ou seja, vai só ler, porém nós temos a EPROM, que essa daí é ligada, pessoal, inclusive, né, ao firmware da máquina, né? As máquinas, né, que tem o software, o firmware, né, inclusive que ele pode ser atualizado, ele só não pode ser aí apagado, mas ele pode ser atualizado aí, os drivers e tudo mais. Não só isso, a BIOS também, né? Tem essa memória aí que ela só vai ler, mas também se eu quiser atualizar ela ativamente,
né, sofre regravação. Eu só não posso apagar ela, tá? A memória de cache, que é aquela memória mais externa, nós temos o cache L1, que é mais ligado ao processador, e nós temos o cache L2, que é mais ligado à memória RAM, tá? Esse tipo de memória aí, ela antes de ir, tá? Funciona mais ou menos assim, o computador ele tem prioridades, a CPU, né? Ela tem prioridades na arquitetura de von Neumann, tá? Se eu gero uma entrada de dados, né, através de um dispositivo de entrada ou uma interação, ele definiu que isso aqui é o que de fato é um computador, tá? Para ser computador tem que seguir essa estrutura, ele baseou-se isso aí muito no Alan Turing, né, que é o pai da computação. Passa pela CPU e gera uma saída de dados. Porém, a CPU fica em constante interação com o quê? Com as memórias, né? Há de se dizer que a memória RAM também tá certo, mas e no plural aqui fica em constante interação com as memórias. A CPU ela é esperta, né? Ela vai usar de acordo com o que está disponível aí, o que é melhor. Então, primeiro ela vai usar a própria memória interna dela de registrador. Se não dá, pula lá para o cache L1. Se não der, pula lá para o cache L2. Se não der, vai para a memória RAM. Se esse concurso, do jeito que eu estou vendo, é um concurso aí até simples, né? Mesmo sendo a banca FGV. O que pode ser uma questão de prova é ele dizer o seguinte: a CPU trabalha integrado com a memória RAM. Tá certo, verdade. Que, aliás, a memória RAM nós temos aqui que ela é a principal, né? A memória RAM é o que a gente chama Random Access Memory, a memória de acesso aleatório. E a memória secundária aí nós temos o HD, nós temos o SSD, nós temos CD também entra, DVD também entra, pendrives também entra, tudo aquilo que de fato armazena, como a gente conhece, né? Ah, eu guardei a foto fica guardada ali, né? Porque se eu desligo o computador ainda continua nessa memória. E falando nisso aí, vamos falar das memórias quanto à volatilidade, né? Pessoal, eu gosto de deixar desse jeito porque fica mais prático, tá? Somente essas memórias são não voláteis. As demais todas são aí as memórias que a gente tem volátil, tá? Só essas aqui são não voláteis. Vamos dar progressão aqui na nossa aula. Tá, beleza. Antes eu quero falar uma coisa, tá? As memórias, pessoal, elas são divididas assim em questão de tamanho byte. Depois nós temos o kilobyte. Depois nós temos o megabyte. Depois nós temos o gigabyte. E por fim nós temos o terabyte. Um byte, pessoal, ele não é a menor unidade de informação. A menor que a gente tem é o bits. 8 bits, pessoal, se comportam em 1 byte. Por isso que o bit é a menor unidade de informação. E o bits, geralmente, ele guarda a informação, né, no sistema binário. 01, 01, 01, tá? Ligado e desligado, sim, não, né? 01, 01. Ou seja, 0 ou 1. A informação era guardada dessa forma. E o que mais eu tenho a dizer sobre isso, pessoal? Que, em termos de memória, se eu for para frente, eu divido por 1024. Ou 1000, né? Que também vai tranquilo. Se eu for para trás, eu multiplico por 1024 ou 1000. Como assim? Se a banca vier dizendo, olha, eu tenho uma memória aí de 2 megabytes. Quanto é essa memória aí em kilobytes? Para fazer a conversão. Quanto que seria? Tanto faz você fazer pelo 1000 ou pelo 1024. Você vai ver que a diferença vai dar pequena e o concurso não vai te pegar tanto nisso, tá? O que acontece? Se eu multiplicar o 2 aqui pelo... Afinal de contas, eu estou voltando, né? Então é por 1024. Vai dar o quê? 2048 kilobytes. Então 2048 kilobytes são 2 megabytes. Porém, multiplicando por 1000 dá o quê? 2000. Não é próximo? O erro é bem pequeno, né? A diferença é bem pequena. Tanto é, pessoal, que se eu for dividir aí, por exemplo, sei lá, eu quero 1 giga. Já que voltar para trás é multiplicação, eu quero 1 giga, melhor. Eu quero converter aqui 1024 megabytes. Quanto isso aqui dá em giga? Vamos fazer os dois jeitos que eu ensinei para vocês. Se a gente dividir 1024, vai dar 1 giga. Porém, se a gente dividir por 1000, vai dar 1,24 gigabytes. Pessoal, a diferença é muito mínima, como vocês podem reparar. Tá? E a banca, mesmo sendo a FGV, ela não pega tão pesado nisso aqui. Então, vocês podem usar esse bizu aí do 1000, tá?
Porque tanto é que esse bizu ele vai combar aqui com o bizu do processadores, tá? Eu vou falar aqui rapidinho. A unidade de processamento, pessoal, ela é dividida por ciclos em hertz, tá? Os hertz dizem ciclos. Nós temos hertz, nós temos kilohertz, nós temos os megahertz, tá? E nós temos o gigahertz, que é o atual. Inclusive, pessoal, as memórias RAM também operam nessas frequências de hertz. De início, 2 GHz é maior que 1 GHz. E se a gente está falando em unidades diferentes, se eu comparo 1 MHz com 1 GHz, quem vai ser melhor? Lógico que vai ser o 1 GHz, né? Mas e agora, professor? E se tiver na mesma unidade, o que eu faço? Faz a conversão, né, filho? Olha só que legal. Pega aí, por exemplo, 1000 MHz. Dá quantos gigahertz? Dá 1. Então, é do mesmo jeito da anterior? Sim. Se eu quero ir para frente, divide por 1000. Se eu quero voltar para trás, multiplica de 1000 em 1000, tá? Beleza? É isso aí que eu tenho para falar para vocês. Dispositivos de entrada e saída. É muito fácil aqui, muito tranquilo. Os dispositivos de entrada enviam dados para a máquina. Ou seja, eu tenho que gerar uma interação com a máquina. E os dispositivos de saída mostram o resultado final. Tanto é que, olha só, nós temos aqui o teclado, que ele vai enviar as letras, as teclas, a webcam, que vai enviar a imagem, ou seja, a entrada, né? Está enviando para a máquina. Nós temos o mouse, que vai enviar o comando, a caneta digitalizadora, o mousepad aí que é tipo um mouse aí, é tipo um touch aí dos notebooks. Isso aqui é um mouse aí todo doidão ergonômico. Essa luva com certeza deve ser para interagir com esse mouse. Até mesmo o leitor de supermercado, joystick de manete, o scanner, pessoal, também, tá? E os dispositivos de saída, né? A máquina envia esses dados para mim, né? Sai da máquina. Enquanto de entrada entra na máquina, o de saída sai da máquina. Então a gente tem aí, por exemplo, o que pode sair da máquina? O som pelas caixas de som, as cópias da impressora pela impressora. Então nós temos aqui as cópias da impressora, a impressora entra. A gente tem um plotter, tá? Esse tipo de impressora aqui, danado, tá? Isso aqui é uma impressora, tá? Plotter, os projetores. Cuidado, tá? Impressora multifuncional, embora essa daqui seja uma impressora aí, aquela de laser, né? A impressora multifuncional, pessoal, já eu falo dela aqui, mas cuidado com ela. A tela, que o concurso chama de quê, galera? A tela monitor, tá? Toma só cuidado com isso aqui, porque o de saída, de fato, aqui, pessoal, é o quê? É essa parte aqui do som, porque aqui é o microfone, né? E microfone é o quê, né? Envia voz para o computador, então é a entrada. E a caixa de som sai voz, né? Sai som, né? Ótimo, saída. Aqui no meio termo nós temos os híbridos, tá? É a união dos dois universos, tanto dispositivo de entrada e saída, que exerce o mesmo tipo de função. O pendrive é classificado como entrada e saída, porque tanto ele envia, tanto ele recebe dados, CD, a tela touch aí do seu celular. Pois é, você consegue interagir com a tela e ao mesmo tempo ele envia uma saída de dados. A câmera também entra no meio. Olha só o que mais temos, o roteador entra no meio, tá? O roteador, o modem, tá? O concurso já cobrou essa desgrama e eu tenho que falar para vocês. Vamos dar progressão. Olha aí o que a gente tem. Windows 10 e 11, característica geral, porque tá caindo o seu edital. O que eu vos digo, olha aí. O que eu vos digo. Eu vou pegar a parte geral aqui para vocês, que vai servir para os dois sistemas, tá? E eu conheço a FGV. A FGV, geralmente, quando ela coloca ambientes de sistemas operacionais, essas coisas assim, você pegando o Windows 10, por exemplo, já tem noção de tudo que vai cair na prova. Vamos lá. O tipo de software que o Windows é o básico, né? Porque ele é um sistema operacional, afinal de contas, né? É o software básico e vai ser a base de tudo para rodar tudo. Proprietário, o código-fonte dele é fechado e o dono dessa bodega é quem? O tio Bill, né? Que aí é o dono da Microsoft, embora eu tenha escrevido aqui tudo cagado, né? Ele é pago. Ah, professor, conseguiu um Windows de 0800. Ah, comprou com perigo, né, esperto? E esperta, né? Beleza. O multitarefa quer dizer o quê? Eu consigo abrir mais de um programa. Aqui, por exemplo, no Vale, eu estou usando aqui o PowerPoint e o programa de gravação dessa aula. O Windows ele é multitarefa, que ele permite que 2 ou mais programas abertos ao mesmo tempo. É isso que quer dizer multitarefa? É isso. O preemptivo, pessoal, a característica preemptiva diz o seguinte: em detrimento de uma tarefa, elas não se sobrepõem. Por exemplo, se eu estou aqui, né, usando aqui no meu Windows
O PowerPoint, tudo que eu clicar aqui, mexer aqui, não vai interferir no programa de gravação. O Windows ele entende que aquele programa que eu estou usando ali no momento está em primeiro plano e deixa o outro em segundo plano. Isso quer dizer preemptivo. Ou seja, não vai funcionar tipo assim simultaneamente, senão seria um caos danado. Multisessão, pessoal, é que eu consigo, né, logar em mais de uma sessão. É normal demais isso aí, é até estranho esse conceito, como assim? Lá em casa, por exemplo, tem mais de um usuário. Às vezes, quando costuma vir uma visita, alguém quer olhar alguma coisa no computador, mexer rápido, e às vezes eu tô lá trabalhando, for urgente, eu faço logoff na minha conta, tá? E ela loga na conta dela, na conta convidado. Daqui a pouco eu vou falar das contas. E aí, tipo assim, a minha conta lá não foi fechada, tá? Eu não fecho, eu não saio do sistema, né? Eu só deixo o sistema ali, o meu usuário suspenso por um tempo, porque aí quando eu voltar vai estar os programas todos abertos. Multisessão, pessoal, multiusuário, perdão, eu consigo criar vários tipos de conta. Desde conta administrador, né, que é o fodão, tem todas as prioridades, a conta padrão, né, que é, como se diz, é o de casa, né? Uma coisa é o dono de casa, que é o administrador, outra coisa é o de casa, que é o padrão, né? Nós temos o convidado, né? O convidado tem menos direito ainda, né? Uma coisa é o de casa. O de casa ele pode, por exemplo, né? De repente abrir a geladeira. Não, aí já seria. Mas pode sim. Ele pode, por exemplo, ali abrir uma geladeira e tudo. Pode. Agora, dependendo de coisa, o de casa não pode fazer, né? Ele não pode ter a audácia, por exemplo, de deitar no seu quarto. Ele não pode ter a audácia, por exemplo, do dia para noite pintar o teto da sua casa. Agora, você que é o dono, você faz o que quiser com sua casa. O convidado não. O convidado ele pode ter a audácia de chegar e abrir a geladeira? Não pode. Não pode. Então, por isso que ele é convidado. O quiosque, pessoal, eu sempre trouxe ele aqui pensando que um dia ele pode cair no concurso. Ele é fácil de falar. É aquele tipo de usuário que a Windows fez, falou assim, tem muito fast food, rede de alimentos que usam nossos sistemas. Por que a gente não cria uma conta quiosque, né, que deixa mais simplificado para eles, tá? E aí, o que acontece? O cara só loga, ele coloca umas coisas bem, é muito básico, tá? As permissões do quiosque, é a mais básica que tem. E multiprocessamento, pessoal, quer dizer o seguinte, o Windows, pessoal, ele suporta os mais variados tipos de processadores, ele suporta processadores com vários tipos de núcleos, tá? De processamento. Ele consegue ter a capacidade de gerir 2 sistemas operacionais da mesma máquina, é o dual boot, que a gente chama essa capacidade, desde que o que, né? A minha partição, né? Se eu tiver crio uma partição para outro sistema operacional, né? Vamos supor que meu Windows esteja instalado na partição C. Se a minha outra partição estiver com espaço suficiente, eu consigo instalar um outro sistema operacional. Eu não consigo instalar na mesma partição que o meu Windows está, tá? Sistema baseado em NTFS, o New Type File System, que é melhor antigamente, muito antigamente, né? Era baseado em FAT32, que não cabe tanto espaço e tudo. O NTFS é mais seguro, mais confiável, tá? Mais fácil de recuperar um arquivo que se corrompeu. Os tipos de sistema, no Windows 11 já não tem mais isso, tá? No Windows 11 é tudo 64 bits. Mas no Windows 10, 32 bits ou 64 bits. O que eu tenho para dizer para vocês? Esse aqui é o mais picão e esse aqui é o piquinha, né? Porque o que acontece? Desculpa até o palavreado. 32 bits ele não suporta tanta memória. No máximo aí uns 4 GB de memória. Não suporta tanta memória. Eu falo essa de RAM, né? Não suporta um processador tão potente. Não suporta tanto espaço de armazenamento. Já os 64 bits suporta até bastante. E cuidado, tá? Quando a banca dizer que o Windows é só para computador pessoal, tá? Porque tem diversas versões disponíveis de Windows, tanto para rodar em dispositivo móvel, né? No caso, celular, tem Windows para celular, o Windows Phone, né? Que é a modalidade aí do Windows 10 e do 11 para celular. Inclusive, o Windows, pessoal, ele existe até mesmo no videogame, como o Xbox, por exemplo. O Xbox aí, hoje ele já tem, ele funciona no sistema operacional Windows. Os atalhos, pessoal, atalho não tem muito o que eu falar. Você dá uma pescada aí, vê o que vai cair, tá? Porque se eu falar por um, eu vou comer tempo de falar outras coisas na aula, que é muita coisa para falar, tá? E esses outros atalhos aqui, todos esses aqui são meus atalhos aposta, tá? Eu gosto de cobrar atalho, porque atalho geralmente, né? Ou eu prevendo o futuro, né? Eu gosto de brincar também assim, né? Já brinquei assim umas 4 vezes, até mais vezes, né? Em aula de revisão de véspera, né? O que vai acontecer? No futuro, algum desses atalhos pode cair. Se cair, né? Eu já estou mandando um salve aí pro Marlon do futuro, que vai estar fazendo um story disso aí. Ou talvez, de repente, né?
a Vale pegar isso aí, querer fazer o marketing disso aí, né? E eu mando um salve aí para a Vale Concurso do Futuro, né? De repente, se eles fazer o repost. Independente, já tô me adiantando aqui, né? Qualquer coisa que cair aí, eu já tô mandando um salve com o Aula do Futuro aí. Nossa, pessoal, você brinca assim, por quê? É porque eu sei que alguma coisa vai sair dessa aula aqui na prova, tá? E se não sair, aí eu enfio a cara na terra, né? Bom, extensões de arquivo. O que eu só vou falar o básico aqui, que tem muitas, tá? Ó, essa doc aqui, essa PPS, tanta PPT também, tanta XLS. O que eu tenho a falar para vocês? São extensões. Primeiro, aqui em cima, nós temos aqui, né? Essa daqui é do Word. Deixa eu destacar bonitinho. Cadê você, caneta? Oxi, essa aqui é do Word. Essas aqui são do PowerPoint. E essas aqui são do Excel. Se eu não tenho o X, tá? Quer dizer que meu pacote Office ele é de antes de 2007. Se eu tenho o X, após 2007, tá? Beleza? Então, depois de 2007, antes de 2007, toma cuidado, tá? Sem X antes de 2007, com X após 2007. E até mesmo no 365, tá? Continua assim até hoje, tá? Com esse X, que é o que? A extensão mais moderna, tá? A DocX é Word. O ODT, LibreOffice, que é o concorrente, tá? É o Reader, essa aqui é do Reader. O RTF é o texto rico, geralmente aí do WordPad, tá? O WordPad ele é diferente, ele é um programa padrão do Windows, né? Que diferente do bloco de notas, que é o que salva em TXT, ele é muito mais simples, né? Ele não tem tantas coisas aí, não tem tantas funcionalidades, igual alinhamento, né? Se eu estiver falando de bloco de nota eu não consigo fazer alinhamento de texto, eu consigo trocar a fonte, colocar em negrito e itálico. Eu só não consigo fazer demais coisas, como sublinhado, taxado, né? Para isso aí eu precisaria de um editor de texto um pouquinho melhor, no caso do WordPad. PPS, pessoal, tanto faz a PPS, PPSX, a diferença é que uma é antes de 2007 e a outra depois de 2007. Ela é aquele formato de planilha que eu não consigo editar, já está pronto para apresentação, né? O formato de apenas apresentação, que eu só abro e vejo os slides. O ODT, pessoal, tá repetido aqui, não é ODT, tá? É ODP. Olha a burrada aqui. É ODP, galera, não é ODT, não. O ODP, pessoal, ele é o formato, tá? De apresentação do Impress, tá? Então, o LibreOffice e o Impress, ele salva no ODP. Agora, aí sim, o PPT e o PPTX é sim aquele formato de apresentação aí que eu tenho, tá? Que eu consigo editar a planilha e tudo mais. XLS, pessoal. O XLS e o XLSX é do Excel, tá? O Excel, a banca gosta de chamar de pasta de trabalho. Não chama de planilhas, tá? O CSV, pessoal, é aquele formato ali mais simplificado que o Excel, mas que eu consigo importar e armazenar dados e tudo mais. Funciona como se fosse uma planilha mais simples. E o ODS aí, esse aqui é do Calcle. Aqui embaixo tem uma cacetada de arquivo de imagem. Só que o mais caro é o quê? É o JPEG, tá? Nós temos o PNG, o BMP e o GIF. Eu quero dar uma atenção para vocês, que é o único que roda uma imagem com animação, tá? Áudio nós temos MP3, Wave, tá? O MIDI, que é muito caído, e o WMA. Esse aqui cai mais em áudio. Nível em áudio e vídeo, ou seja, o formato propriamente de vídeo. Só isso aqui, ó, que cai bastante. Demais cai bem pouco. Executável, eu tenho a adicionar para vocês que esse aqui pode conter malware. Não é que vai conter, pode conter, tá? A chance maior aqui. O PDF é aquele tipo de arquivo não editável. Nós temos também o XPS, que é uma alternativa aí. Eu não tenho muito o que falar dos demais, não. Se cair, já tá aqui. Eu quero falar para vocês da lixeira, tá? A lixeira, pessoal, o negócio é o seguinte. Quando eu deleto um arquivo no Windows, se eu der um delete básico, eu vou mandar para lixeira. E o da lixeira eu consigo restaurar? Consigo, tá? Tanto é que se eu for no arquivo, olha só, e aqui clicar em excluir, ele também vai na lixeira, pela interface gráfica. Lembrando, tá, pessoal? No mouse, tá? Deixa eu ter um desenhar mais bonito, né? Com os créditos. Isso aqui parece um ovo. Nós temos o mouse mais ou menos assim, né? Bonitinho. Aqui temos as
setinhas. Pelo menos tá aparecendo o mouse, né? Embora tá feio que só a porra. Mas enfim. Tudo que eu clico no botão esquerdo, pessoal, eu vou executar um programa. O botão direito eu vou abrir menus. Menus como esse aqui, por exemplo. Isso pode ser uma mão na roda na questão, porque ela será dizer, Joãozinho clicou com o botão direito do mouse. Beleza, se clicou com o botão direito, tá relacionado a menu, tá? Não vai executar o arquivo. E aqui no meio scroll, ele vai fazer rolagem de página, tá? Shift Delete ou Del, porque vai depender do teclado, tá? Tem teclado igual ao do Vale Concurso é Delete. O meu lá de casa de notebook é Del. Ele vai fazer a exclusão definitiva, ou seja, já foi pro saco, tá? Eu apaguei o arquivo, já era, beleza? E o esvaziar lixeira também faz a exclusão definitiva de todos os arquivos que estiverem na lixeira. Arquivos que são maior que o tamanho da lixeira, né? Arquivos aí que são em unidade removíveis, como pendrive. Arquivos que estão em unidade de rede. Se eu dar um delete neles, ó, eles já vai pro saco, nem vai pra lixeira, tá? Aqui eu quero falar para vocês sobre manipulação de arquivos, tá? No Windows o Ctrl X associa o X, né? Parece uma tesourinha, eu vou recortar. O Ctrl C eu vou copiar e o Ctrl V eu vou colar a tampinha, a colinha da escola, tá? Lembra disso aí. E o que eu quero falar para vocês disso aqui que vai ser o diferencial. O da cópia eu vou criar um arquivo, vou copiar um arquivo e vou fazer uma cópia diferente. E tudo que eu mexer nessa cópia, e tanto no arquivo anterior, não vai alterar a outra, tá? É uma cópia autônoma e diferente. No recortar, basicamente, ó, vou mover um arquivo de um lugar para o outro. E o colar, pessoal, é a ação final desses dois. Tanto se eu recorto, tanto se eu copio, eu preciso de colar para fechar a ação final, tá? Sobre a área de transferência, eu quero dizer para vocês que é um recurso, tá, do sistema operacional, que ele vai armazenar temporariamente dados que o usuário deseja copiar ou mover, que no caso é o recortar de um lugar para o outro, tá? No Windows 10 e no 11, a área de transferência ela foi otimizada para permitir a transferência de informações entre dispositivos diferentes que estejam conectados à mesma conta do Microsoft. Se eu aperto o Windows V, por exemplo, simultaneamente, eu exibo a janela flutuante dos itens recentemente que foram copiados, né? Que é a janela aí da área de transferência, beleza? Ótimo. Tem mais texto aqui, mas eu tenho que agilizar um pouco. Agora eu vou falar de extensão e arquivos. E ainda vou falar de malware, né? De rede, tem que falar. A extensão e arquivo, pessoal, cai muito pouco, mas o arquivo ele é dotado de um ícone para identificar ele na interface gráfica. Porém, para eu saber a extensão dele, o tipo de arquivo que é, nesse caso aqui, né? Para quem viu anteriormente, é um arquivo do tipo Word, né? E aqui é o nome dele, o nome quem pode personalizar é o usuário, tá? A extensão, o nome e o ícone. É nessa ordem, tá? Não necessariamente o ícone que vem primeiro, tá? Sempre vem primeiro o nome e depois a extensão, tá? O ícone é um mero recurso visual aí. Uma pasta, pessoal. Aqui nós temos, né? A minha pasta aqui, por exemplo, dentro dos meus usuários. Aqui nós temos o diretório raiz C, né? O diretório que fica os usuários, o meu usuário, que ele tem uma área de trabalho. E olha só, eu fiz todo esse caminho para chegar na pasta dicas para o YouTube, né? Que eu guardo aí minhas dicas do YouTube aqui da Vale, né? E aqui, pessoal, cada contrabarra simboliza o quê? Uma pasta. Aqui eu abri quantas pastas até chegar nessa daqui, né? Comecei do diretório, abri uma pasta, abri duas pastas, 3, 4, 5. Demorou umas 5 pastas aí até eu chegar nesse diretório, né? Interessante. Outra coisa também, pessoal, diferenciar ícone de arquivo original, tá? Ícone não, atalho de um arquivo que de fato tá ali. Isso aqui é ícone de atalho, tá? Você consegue identificar por essa setinha assim, né? Que ela fica mais ou menos assim. Você consegue ver que isso aí é um atalho. O atalho serve para quê? Para encurtar a sua vida, facilitar as coisas. Por quê? Você consegue acessar aquele arquivo que deve estar lá na casa do chapéu, né, com poucos procedimentos, né, com poucos cliques, você já consegue acessar onde é que ele está. Eu consigo criar tanto atalho de arquivos, tanto atalhos de executáveis de programa, tanto atalhos também de pastas, tá? Aqui não, aqui nós temos um ícone de pasta, que o ícone de lixeira, de fato, não é um atalho, olha, porque está destituído desse tipo de ícone, tá? A pasta, ela organiza arquivos, subpastas e atalhos de programa. Em tese, né? Algumas bancas vão dizer que a pasta ela armazena arquivos. Se a FGV for um pouco enjoada contar isso, de um lado ela dizer que organiza, do outro dizer que armazena, vá pelo organiza, porque em tese eu vou dizer um negócio aqui para vocês muito sério, tá? De fato, quem vai armazenar os arquivos e tudo mais é a memória secundária.
De repente seu computador é instalado no HD e tudo mais, é aquilo ali que vai armazenar. A pasta e tudo mais, né, ela vai servir de organização, é um mero recurso visual para organizar tudo, tá? E lembrando, a pasta não tem extensão. A pasta é destituída de extensão. Os nomes de arquivos que não são aceitos no Windows, deixa eu ver se eu fiz um mnemônico. Não fiz, eu vou ter que fazer ele aqui. Ótimo, não tem problema. O Windows, pessoal, tem determinados arquivos que ele não vai aceitar na hora da nomeação, tá? Nomes para você colocar, porque pode dar conflito com o código. E outra coisa também, ele não diferencia letra maiúscula de minúscula, porque ele é case insensitive ou não case sensitive. Ele não faz diferenciação de maiúscula para minúscula. Então, se eu colocar vale.pdf, né, maiúsculo e vale.pdf, tudo minúsculo, ele vai considerar que é tudo igual e não vai conseguir existir numa mesma pasta. Porém, olha o pulo do gato. Se tiver uma pasta vale.pdf e uma outra vale.doc, pode existir numa mesma pasta. Lembrando, existir numa mesma pasta, porque eu posso ter uma vale.pdf em outro lugar do meu computador, mas não na mesma pasta. Então, sim, eu consigo coexistir dois arquivos de mesmo nome. Agora, se tiver mesmo nome e extensão, se eu tiver outra vale.pdf, né, uma outra vale.pdf, aí as coisas vão descaber. Ele vai até perguntar, deseja renomear esse arquivo? Porque ele não pode existir. E indo para o mnemônico de nomes de arquivos que não aceita. O famoso mnemônico, eu falo bisemônico, mnemônico do baseado, rapaz. O Windows ele não diz não ao baseado. Que bom, né? Fez ProErd. Ele diz não aí o baseado, que barras, asterístico, sinais, interrogação, aspas, desde que seja duplas, tá? Que aspas simples pode. E os dois pontos. Então, meu filho, baseado não é pro Windows não, tá? Nenhum Windows aceita baseado. Então, barra, qualquer barra, tá? Contra barra, essa barra aqui apareceu. Ih, apareceu mesmo o negócio do baseado, hein? O asterístico, os sinais de que maior e menor, embora aqui, né, esse aqui seja o de maior, esse aqui seja o de maior e esse aqui seja o de menor, né? Quer dizer, esse aqui seja o de maior e esse de menor, coloquei ao contrário. Interrogação, as aspas duplas, porque a simples pode, e os dois pontos. Demais, meu amigo, pode à vontade, tá liberado, tá? Vamos dar continuação aqui. A área de trabalho, pessoal, é o nosso ponto de partida do Windows, desde que eu tenha logado e tudo mais, porque se ele aparecer na tela de login, então a minha área de partida vai ser a tela de bloqueio, né, para logar meu usuário. Mas aqui é o ponto de partida para tudo. Dentro da área de trabalho nós temos o que aqui, né? O botão iniciar. Nós temos a nossa queridíssima Cortana, né, que já vem instalada no Windows. Nós temos aqui o pesquisar, que ele também pesquisa na internet, tá? Ele consegue pesquisar na internet, sim, se eu tiver acesso. O visão de tarefas, que permite eu criar áreas de trabalho distintas, né? Se eu quiser organizar tudo mais, eu consigo criar e operar em duas áreas de trabalho, né? Criar uma área de trabalho nova. Nós temos o barra de tarefas, e aqui no barra de tarefas eu consigo fixar programas aqui, tá? Aqui no barra de tarefas. Nós temos também a área de notificação, que é toda aqui, e a central de ações, e cá no cantinho nós temos o ícone de mostrar a área de trabalho, tá? É isso aí, tá? Esse é a central de ações aqui. Deixa eu ver mais o que. E outra coisa, pessoal. Aqui, olha só, nós conseguimos ver que eu tenho o Chrome aberto e o Windows Explorer aberto. E olha só, os demais estão o quê? Fechados. Porque o que acontece? Quando eu abro um programa, na barra de tarefas ele indica, ó, tá aberto. Se ele tivesse aberto e eu tivesse executando ele ao mesmo tempo, ele estaria até mais coloridinho, né? Beleza, outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é que eu fixo programas aqui e deixo atalhos de programa aqui, tá? Beleza, eu consigo fixar qualquer programa aqui. Aqui nós temos o que a gente chama de plano de fundo, né? O papel de parede. Esses aqui são os tal dos ícones. E aqui, aquelas coisas doidas que eu falei para você, tá tudo aqui embaixo, se você quiser revisar, tá? Aqui, ó. Tá tudo anotado aqui, que fica nessa parte de baixo. Lembrando, tá? Eu consigo, tá? Mexer essa barra.
essa barra é totalmente personalizável. Eu posso colocar ela nesse canto aqui, posso colocar cá em cima, posso colocar ela aqui. Ela é móvel, tá? Ela não fica dura aqui. Painel de controles, eu tenho que falar, mas eu tenho que falar disso aqui até rápido. Painel de controle, ele pode ter tipos de exibições diferentes, tá? Mas eu quero dizer aqui rapidão que vocês viram ali, né? Eu vou falar de malware daqui a pouco. Na parte de sistema e segurança do painel de controle, eu vou mexer com tudo relacionado à configuração do meu sistema. Então, de repente, aqui eu consigo verificar o status do computador, salvar cópias, backup e restauração e tudo mais. Tá? Além disso, eu consigo também acessar coisas pertinentes ao firewall aqui também. Rede e internet para configurar a rede, dar acesso a uma nova rede, hardware e sons, né? Todo hardware que eu instalo no meu computador eu consigo configurar nesse conjunto aqui, né, de funções do painel de controle, tá? O programas eu consigo tanto restaurar, tanto modificar, tanto desinstalar um programa, contas de usuário. Olha aqui, esse negócio de administrador. Quem só consegue criar a conta é o usuário que tem permissão de administrador. O padrão não consegue, tá? Toda vez que você vê esse escudinho, tá? Ele tá pedindo permissão de administrador, beleza? Então consigo criar e alterar contas, personalizar meu sistema, mexer no relógio, né? E o idioma e tudo mais. E facilidade de acesso quer dizer sobre opções de acessibilidade, tá? Malwares, tá? Vou falar malware por malware aqui, beleza? E a terminologia dele que vai te ajudar no dia da prova. O vírus, pessoal, ele vai infectar arquivos, tá? O interesse do vírus é infectar arquivos. Outra coisa também do vírus, eu preciso de executar ele não funciona de forma autônoma, ele só vai funcionar a partir do momento que eu executar ele, então ele aí funciona, e ele vai infectar os arquivos do computador, diferente da worm. Por que eu gosto de colocar um juntinho do outro? Porque eles são parecidos na ideia, mas diferentes no conceito. O vírus, pessoal, ele vai criar cópias de si mesmo, tá? Do mesmo jeito da worm, que também cria cópias de si mesmo, mas ele vai infectando arquivo, igual um vírus biológico mesmo. O vírus biológico ele não entra só um vírus e fica no seu corpo. Não, ele vai se replicando. O vírus também, né? De computador da mesma forma. Só que enquanto não é autônomo, né? E a função do vírus aqui, que as bancas gostam de colocar e infectar, a worm, pessoal, temos autonomia. É um programa autônomo. Tá? Eu não preciso de clicar para ela começar a funcionar. Ela funciona de forma autônoma. E outra coisa também, a worm ela infecta redes, ela explora a vulnerabilidade da rede do meu computador, tá? O cavalo de Trojan, ele é o mais versátil. Eu diria que esse aqui é o nosso coringa da lista. Por quê? Porque ele pode ter controle do sistema, ele pode, além de ter controle do sistema, instalar os outros CMAs. Então, o cavalo de Troia, desde que ele tenha o controle do seu sistema, ele vai conseguir instalar os outros CMAs, né? Ele consegue acessar as portas do sistema, enfim... Ele é bem versátil aí, tá? E qual que é o negócio do cavalo de Troia, né? Ele é dissimulado. Ele trabalha com essa questão de dissimulação. Por que dissimulação? E o que acontece? Ele vai aparentar ser um programa inofensivo, um joguinho, um videozinho aí, né? Que eu sei que você pegou daquele site lá. E na hora que você clicar nele, ele vai continuar sendo vídeo. Porém, olha só, o Trojan estava lá embutido. E aí, ó, ele te pegou de surpresa. Por que ele leva... É engraçado que isso é igual a história de Troia, né? Porque qual que é a história de Troia? A história de Troia, pessoal, né, do cavalo de Troia, é que o quê? Era um cavalo assim que os caras iam dar de presente, né, para um reino. Olha, nosso cavalo bonitão aí. E tinha entupido de soldado lá dentro. É um jeito que eles encontraram para invadir a cidade. Aí na hora que receberam um cavalo pela entrada principal da cidade, saiu um monte de soldado de lá de dentro e a treta estava feita. O cavalo de Troia é a mesma coisa. O spyware, pessoal, a palavra-chave dele na prova é que ele é espião. Coletar seus dados, te espionar e tudo mais. O keylogger, digamos que ele é uma subcategoria de um spyware. Mas nem toda prova fala que é, mas se falar, beleza. O keylogger, pessoal, ele vai coletar informações do seu teclado físico, tá? Ele não coleta informação do teclado virtual, é do teclado físico, beleza? Preste muita atenção nisso aí, tá? Então, tudo que você digita no teclado e tudo mais, ele vai, ó, coletando informação. O Screen Logger é o irmão do Keylogger, só que ele vai coletar da tela. Ele vai fazer capturas, prints da sua tela e ele vai pegar onde é que está a posição do cursor do mouse, tá? Ele vai informar o mouse estava em lugar tal e, ó, tira print. Ele não vai necessariamente gravar e nem grava, né? Ele vai pegando aí prints, né? Vai tirando prints. O adware, pessoal, ele já até foi chamado de um software bonzinho, né? O software do tipo adware, né? Dependendo do contexto, que no geral é malware, tá?
É aquele malware de exibir propaganda, de exibir anúncio, te cansar de tanto ver anúncio. Ele aqui, ele não é tão perigoso. Porém, ele é um inferno, porque fica exibindo tanto anúncio na máquina, o celular, por exemplo, né? Dos malwares aqui, o único que o celular consegue pegar é esse aí, né? Porque o celular tem um sistema um pouquinho diferente. Então, pessoal, esse capeta aí fica exibindo anúncio para lá. Por fim, o que eu tenho para falar do hardware é que tem tipos de software hardware que não é malicioso, né? Por exemplo, a gente tem o próprio antivírus Avast, na versão grátis dele, ele fica exibindo propaganda. Então, vai depender do contexto aí, tá? Por isso que eu falo que é porque é FGV. O ransomware, pessoal, a palavra-chave aqui é o quê? Você vai encontrar. Tem que ter, tá? Eu vou até apontar o dedo aqui. Examinador, se você não colocar, eu ponho recurso no C. Experimente, tá? Porque tem que ter resgate, pessoal. Não só resgate, mas pode adicionar criptografia, tá? Você vai ler no texto, tem que ter isso aqui, tá? Não pode faltar. Ele vai falar principalmente do resgate. Porque o ransom vem do inglês resgate. Como é que isso aqui funciona? Ele é aquele programa, pessoal, que você pegou ele, ou o malware que você pegou ele pum, infectou seu arquivo, seu computador. Dependendo da modalidade, se for locker, ele vai travar seu computador. Se for cripto, ele vai até deixar você usar seu computador, mas vai estar tudo criptografado. E onde que entra o resgate? Como ele criptografou, travou sua máquina, ele vai te exigir um valor em resgate, tá? Geralmente aí por Bitcoin, tá? Porque eles pedem por Bitcoin, por criptomoedas, porque não é fácil de rastrear. Porque se pedisse por dinheiro, ó, a Polícia Federal já estava no lombo deles, né? Desse tipo de hacker aí. Mas ele vai pedir em resgate aí em criptomoedas, né? Isso é o que eu tenho de adicional para falar para vocês. Então, ransomware é isso aí, tá, galera? Beleza? Esse é o nosso querido ransomware, tá? Tem que ter resgate, essas coisas aí. O spam, pessoal, é aquele mensagem desejada no e-mail, tá? Aquele e-mail indesejado. Por que eu coloquei um asterisco? Nem necessariamente ele é um malware. Um spam mais comum aí que você tem, por exemplo, eu recebo direto, né? Porque as agências, eu não sei quem que descobriu, mas sabe que eu gosto de viajar. Então, direto eu recebo lá. Olha, Marlon, hotel tal aí a tanto preço, lá no meu e-mail. Né? E o rootkit, o que quer dizer o rootkit? Ele é um kit, conjunto de ferramentas, tá? Por isso que leva rootkit, que ele vai trabalhar para garantir que o malware funcione, tá? Ele é o mais difícil de eu eliminar do meu computador. Ele dá trabalho de eliminar do computador, sai com muita dificuldade esse daí. E ele basicamente é para garantir, né? O hacker ele coloca essa bomba para garantir que ele vai hackear mesmo seu computador. E malware, pessoal, é o software malicioso, é o termo genérico do que? De tudo isso aqui. Eu não tenho vírus do rootkit, eu tenho malware do rootkit, tá? Sobre os princípios da segurança da informação, o mnemônico que eu dou para vocês é dica, tá? D de disponibilidade, E de integridade. Por que você está escrevendo abreviado, professor? O tempo está acabando aqui. C de confidencialidade e A de autenticidade. Eu vou explicar um por um aqui agora, mas pega esse mnemônico do dica que ele é muito bom. Disponibilidade diz o seguinte, minhas informações devem estar sempre disponíveis, tá? Integridade diz o quê? Eu tenho que garantir que meu sistema não se corrompa, ou não seja violado. Garantir que as informações estejam inteiras. Confidencialidade, garantir que não tenha um terceiro, né? Só aquelas pessoas que eu quero que acessem, ou seja, não, sem enxeridos. Autenticidade, garantir que sou eu ali que estou acessando, tá? Se a banca perguntar, ela costuma perguntar quais ferramentas eu garanto a disponibilidade. Eu posso garantir a disponibilidade no break, que se acabar a luz, ele vai lá e, né, funciona para garantir que não vai capar tudo. O firewall, porque de repente, pessoal, meu sistema ele pode tomar ferro, tá? Depois eu falo do firewall, né? Através da rede. O break firewall e deixa eu ver mais uma aqui. Eu acho que é só esses aqui. Para garantir integridade, eu acho, não tenho certeza. Para garantir integridade, pessoal, eu posso colocar uma assinatura digital. Por quê? Porque se alguém alterar, né? Lembrei de mais um, o backup, que é uma cópia de segurança, garante que a minha informação seja sempre disponível. A assinatura digital não confunde com a assinatura digitalizada, tá? A assinatura digital é aquela que eu consigo no site do Gov, né? Que eu, depois de colocar no meu arquivo, se alguém mexer, o arquivo cai. Não cai não, né? Ela some, né? Provando que foi violada a integridade. E além disso, para garantir a integridade, pessoal, eu posso fazer backups das minhas informações, tá? E aí, se corromper os dados ou se os dados forem violados, tem um backup ali. Confidencialidade, eu garanto ela por criptografia.
E a autenticidade eu posso garantir ela tanto por assinatura digital, e também posso garantir ela por biometrias, ou seja, dados biométricos que eu falo os dados da minha digitais, né, da minha retina, minha voz, por exemplo, né? Então, biometrias são dados únicos de humano para humano que garante sim a autenticidade. E por fim, eu posso garantir minha autenticidade com certificado digital. O site do Vale Concurso, por exemplo, ele tem um certificado digital que diz o quê? Que aquele site é de fato do Vale Concurso. Todo site que é legítimo, autêntico, tente procurar o certificado digital para dizer que aquele site é aquele mesmo, tá? O não repúdio acontece o quê? Se eu me identifiquei, era um subprincípio da autenticidade. Se eu já me identifiquei, eu não posso dizer, por exemplo, que eu não sou mais humano. Acontecia muito de peão ir lá. É sério, galera, é safadeza. Clonar o próprio cartão. Daí ele vai lá no banco, arranca o dinheiro todo e fala assim, não fui eu não. Mas espera aí, ele já se identificou, o banco provou que era ele, né? Pois é, aí é tratabilidade. E a conformidade é que eu tenho que estar de acordo com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? No Brasil aqui é essa lei, mas se fosse no outro país seria outra lei. Que diz o seguinte, o quê? Eu tenho que estar dentro da legalidade, tá? Minha empresa, por exemplo, eu não posso abrir uma empresa de armazenamento na nuvem, né? E sei lá, de repente sair vendendo foto aí, internet afora. Isso aí não dá, né? É impossível, né? É foda. Proteção, tudo que vai garantir a proteção no seu sistema. Nós temos o antivírus. O antivírus, galera, tem gente que pensa que é só pro vírus, né? Não. O antivírus é para malwares, tá? O anti-spyware é só pro tipo do spyware. O anti-spam, né, vai resguardar seu e-mail de receber aquelas mensagens ali indesejadas. O Windows Update segue do princípio que se eu mantenho o meu sistema atualizado e todo sistema mais atualizado, em tese está mais seguro, né? Suscetível ao que ninguém achar aquela falha ali de brecha, porque acontece, o hacker ele vai lá, caçando a falha, achou uma brecha, beleza, pum! Aí se você atualizou, aquela brecha já saiu e ele não consegue usufruir dela, por isso que o sistema tem que estar sempre atualizado. O Windows Defender, que é o antivírus nativo aí, ele já vem instalado no Windows, tá? Esse é o Windows Defender, é o antivírus do Windows, já vem instalado no Windows nativo. Pode ter outro nome, como Microsoft Defender ou Microsoft Windows Defender. A criptografia, ela serve aí para eu garantir o que? A segurança dos meus dados, tá? Porque o que acontece? Meu dado está criptografado, eu só consigo abrir ele com a chave de criptografia. O firewall, pessoal, ele é como se fosse o porteiro da rede. Ele controla o que entra e o que sai da rede. Basicamente isso, tá? Então, se tem alguma entrada não autorizada, ele barra. Se tem alguma saída não autorizada, ele barra. Desde que o usuário configure isso. E o backup, eu vou falar detalhadamente, né? É a famosa cópia de segurança, tá? Vamos embora, trem, que eu não tenho muito tempo, não. Backup, nós temos 3 tipos: completo, incremental e diferencial. Vou falar deles aqui porque se cair no concurso, meu amigo, eu vou clipar essa parte que eu amo. Eu amo, cara, quando cai coisa no concurso. Vocês pensam que é só vocês que gostam de acertar a questão? Meu filho, depois disso aí, como professor, eu descobri que tem um prazer até melhor que acertar a questão, prever questão, né? Embora certos lugares aí tenham apagado esses feitos meus, tá? Mas o aluno sempre lembra, né? E para mim o importante é o aluno. O backup completo, ele copia todos os arquivos sem exceção, tá? Sem distinção. Pelo fato de copiar tudo, é um backup lento, galera, porque não tem critério, vai copiar tudo. Se tiver um boi lá dentro, um trambolho, vai copiar tudo também. Em contrapartida, a restauração ela é simples demais, uma vez que não há distinção de arquivo. Simples porque é fácil, né? É só você meter o pincel lá e copiar tudo. O incremental, pessoal, ele vai dar uma incrementadinha, né? Basicamente. Ele vai copiar só os arquivos que foi modificado desde o último backup. Ou seja, o último backup que diferencia, perdão, o último backup incremental ou completo, tá? Tá, beleza. Independente do seu tipo, tá? Não. É sobre todos os backups. Olha a viagem da maionese do professor. Ele não copia tudo, o processo é mais rápido. Por quê? Vai copiar só aquele específico, vai mais rápido mesmo, pessoal. Uma coisa é você copiar 50 GB de informação, outra coisa é né? Vai mais rápido, lógico, né? Com certeza. E a cada cópia que é gerado um backup incremental diferente dos demais, tá? Então, o primeiro backup incremental vai ser diferente do segundo. Por outro lado, a recuperação é mais lenta e trabalhosa, né? Porque eu tenho que juntar cada backup incremental para restaurar o ambiente por completo. Só muda na questão do trabalho para recuperar tudo. O diferencial, pessoal, ele vai copiar somente o que foi modificado desde o último backup completo. Ou seja, este só trabalha no backup completo, tá? Pelo fato de não copiar tudo, tá? O processo de backup também vai ser mais rápido e completo, porém, ele não vai ser tão rápido quanto o incremental, porque
Vai sempre desde o último completo. Tá? Ok. Pacote Office. Nossa, o tempo tá correndo. Vale concurso, me dá mais tempo aí, pelo amor de Deus, que eu tenho que falar isso aqui pros meninos, tá? Vai valer muito a pena depois. Pacote Office, pessoal, atualmente tá na versão 365, mas enfim, lasque-se a versão, que eu vou falar aqui, cai sim no concurso, tá? Nós temos aí que no seu concurso, o que pode cair é isso aqui. Foda-se o resto, que nem cai, tá? Eu só tô falando aqui porque o demais tem. Isso aqui é o quê? Word, Excel, PowerPoint e Outlook, que é o nosso cliente de e-mail. Vambora aí, galera. Os atalhos de PowerPoint, Word e Excel, todos em comum. Se pega nenhum, pega no outro. Vai, fica seus olhos aí. Se cair, né? Eu vou cortar essa parte desse vídeo e beleza. Postar lá nos meus stories, né? E eu vou ver se eu crio stories fixo de previsão de concurso, que eu tô dando mole demais. Aliás, criar um Reels também disso aí, é verdade. Os arquivos que a gente tem, né? PowerPoint, salvando em todos esses tipos de arquivo. Ai, meu Deus, não dá pra falar um por um, não. Mas esse aqui, ó, POTT de template, tá? Vamos lembrar disso. Esse aqui de macros, tá? Lembre-se. Esse aqui é de templates. É um arquivo de template PowerPoint. E esse aqui de macros, né? Que trabalha com a questão de automação dos arquivos. Esse de template aí, pessoal, vai ter também no Word, eu vou destacar. Só lembra o que é template e o que é macro. Template aí é aquele arquivo pré-pronto aí, né? Que eu consigo acessar ele, usar, tocar o balaio, beleza? E macros, pessoal, é aquele arquivo aí que eu tenho, tá? Que trabalha com a questão de automação. Consigo também salvar em formato de imagem, HTML. Se lasque o resto. Só lembra desse PDF que ele só cria software proprietário, paga aplicativo. O arquivo inteiro não é slide, tá? É apresentação. Do mesmo jeito da pasta de trabalho. A interface do PowerPoint caiu no concurso, eu não dei aula dessa merda. Eu choro no banho por causa disso aí, porque eu gripei nesse dia. Então, olha só como é que o professor Barro tá aí. Dá aula nisso aí, porque pra mim é muito melhor eu dar aula e cair a questão do que ficar em casa descansando e não cair a questão. É muito mais satisfatório. Bom, vamos falando aqui, pessoal. A página inicial, nós temos a parte da área de transferência. Isso aqui é o recortar, isso aqui é o copiar, o pincel de formatação. Tudo isso aqui do fonte, tá, pessoal? Eu não vou nem falar no Word não, porque é do mesmo jeito. O negrito, o atalho do negrito é Ctrl N, que ele deixa a fonte mais escurinha. O do itálico é o Ctrl mais I. O do sublinhado é o Ctrl mais S. E nós temos o sombreado, que não tem atalho, essa merda aqui não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Formas, tá? Eu consigo ter acesso aos mais diversos tipos de forma. Parágrafo, vamos falar, né? O parágrafo, nós temos aqui o justificado. Ctrl mais J. Alinhado à esquerda, Ctrl mais Q. Centralizado, Ctrl mais E. E alinhado à direita, se eu não me engano, Ctrl mais G. Me desculpe por isso, mas eu falei anteriormente. Vou até voltar lá, pessoal. Que a gripe tá afetando o meu raciocínio. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. É isso mesmo, acertei certinho. Credo, hein? E isso é porque eu tô gripado. Imagina se eu tivesse com a saúde de verdade. Vamos lá. Eu quero falar do Slide Mask, ele não tem atalho, eu consigo acessar ele no Exibir. O Slide Mask é aquele slide, na hierarquia dos slides, ele tá no top do top. O que eu altero no Slide Mask vai alterar nos demais. Como assim? Ele vai estabelecer padrões de formatação, se o usuário quiser, tá? E vai aplicar os demais tipos de slides da apresentação. O Slide Mesh, eu vou armazenar uma série de características que vai ser utilizado como padrão para apresentação. Se eu, por exemplo, colocar um plano de fundo no Slide Mesh, todos os demais slides vão ter aquele plano de fundo, tá? Beleza? E outra coisa que eu quero falar para vocês é do slide oculto, tá? Se eu tô dando uma apresentação, os slides meio estão assim, né? Esse aqui é meu oculto. Se eu vou pular de um slide para o outro, eu comecei aqui, ele vai direto por terceiro, tá? Toma muito cuidado com essa questão de slide oculto. Professor, eu posso abrir um slide oculto? Pode. Eu posso começar uma apresentação de slide oculto? Posso. Porém, se tiver um slide oculto, e até mesmo, toma cuidado com isso aqui, tá? Slide oculto, pessoal, eu vejo que isso só existe para cair em questão. Se eu tiver, sei lá, tudo isso aqui é slide oculto, todo marcando com asterisco para representar. Ele pularia, se eu começasse a apresentação, ele pularia direto para 4. Se eu começasse da 2, ele pularia direto para 4. A da 3 também ele vai pular da 4, que não tem jeito. E aí, se eu voltar da 4 para 3, tem como? Não, ele vai pular direto para 1, por causa da virtude do slide oculto. Aqui nós temos a tela de design, temas, tá? Esses temas aqui por padrão
Se eu mexer nele, vai aplicar para todo o meu slide. Aí tem um conjunto de cores, plano de fundo e tudo mais. Eu tenho variedades aqui dos meus temas, tá? Além disso, eu posso escolher o formato de slide, a tela de fundo. No inserir, tá? Isso aqui vai ter até no Word. Eu posso inserir imagem. Esse instantâneo, tá? Ele vai pegar tipo uma captura das minhas telas, do que tá acontecendo. Formas, né? Círculo, quadrado, o Smart Art, né? Que ele vai trabalhar com hierarquia, organograma, fluxograma. O gráfico, que é propriamente aquele gráfico de pizza, o gráfico de barras e tudo mais. Suplementos, pessoal, é a versão aí mais recente aí do 365, né? Os suplementos aí são extensões extras, né, que eu vou ter. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. O Word Art existe aqui. Equação, tá, pessoal? Equação aí, colocar fórmulas e tudo mais. Eu consigo colocar vídeo e áudio e também consigo gravar minha apresentação, tá? Eu só quero alertar para vocês a diferença de transição, tá? Para animação. Transição você vai ver sempre mais quadradão, em animação você vai ver estrelinha. Qual que é a diferença de um para o outro? A transição é para eu trocar de um slide para o outro, a animação vai trabalhar dentro do conteúdo do slide, tá? Só isso, professor, só porque eu tenho que acelerar aqui. Esses são os atalhos mais comuns e específicos aí do PowerPoint, tem que falar deles rápido, porque o tempo tá até rugindo aqui, tá? Planilha, pessoal, eu quero alertar uma coisa para vocês, tá? A planilha, a coluna é por letras e as linhas é por números, tá? Sempre é organizado dessa forma, coluna primeiro e linha depois. Vamos dar continuidade aqui. Os operadores no Excel, tá? Eu vou falar só os que é mais diferente aqui, que só é contraintuitivo. Se eu quero multiplicar uma célula, primeiro eu tenho que dar um igual, posso célula ou número, mas se eu quiser uma célula, por exemplo, eu dou um igual, um asterisco e a outra célula, ele vai fazer uma multiplicação, dividir essa barra. Potenciação, né, o exponencial, para quem não lembra, isso aqui é o mesmo que isso. Uma potência, pessoal, quer dizer o quê? Que essa base aqui vai se repetir duas vezes, tá? Ou seja, 2 vezes 2. Se eu tenho uma potência assim, essa base vai se repetir 3 vezes. No caso, 3 vezes 3 no Excel, eu colocaria assim, igual 3 assim, tá? Beleza. Comparador, pessoal, vai trabalhar com o quê? Com verdadeiro ou falso, tá? Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. No igual, se eu pego, por exemplo, um 1 e coloco igual a 2, por exemplo, tem que colocar o igual antes para indicar que eu vou querer fazer uma operação aritmética. Ele vai dar falso. Se eu colocar diferente, no caso aqui o símbolo de diferente, vai dar verdadeiro, tá? Maior e menor, daquele jeito que vocês entendem, tá? Eu quero só fixar uma coisa aqui para vocês. O 2, ele é menor que 2, por exemplo. Se o 2 é menor que 2, não, né? Falso, né? Do mesmo jeito que o 2 não é maior que 2. Agora, se eu venho e digo que o 2 ele é maior ou igual a 2, beleza, vai ser verdadeiro, porque o critério é o seguinte: se for maior, vai, mas se for igual, também vai. Nesse caso aqui, como é igual, né? Maior ou igual, beleza. O concatenar, pessoal, ele vai juntar. Se eu tenho, por exemplo, 2, concatenar 2, vai virar 22. Beleza. Se eu coloco aspas, a aspas eu digo o seguinte para o Excel, ó. Se eu tenho aspas, 3 com mais 3, ele não vai fazer soma, ele só vai repetir o valor da aspas, tá? Se eu coloco, e olha aqui que demônio, se eu coloco essa aspas aqui, olha, antes do igual, ele vai repetir tudo, meu filho, até o igual na célula, tá? Beleza. Eu quero alertar desses dois aqui, tá? No espaço simples da interseção, eu acho que nem vai vir a cair nesse concurso. Eu tenho certeza, nem acho, tenho certeza, tá? Se eu crio aqui uma cédula, vou desenhar uma cédula toda feia, é a cédula que eu mais gosto de desenhar, tá? É A e B do 1 e 2, 2, 4, 6 e 8. Tá? Andar rápido isso aqui, porque o tempo já tá rugindo aqui no meu cangote, tá? Se eu dou igual soma, depois eu vou falar dessas funções, e faço uma soma assim, o que isso quer dizer? Que eu vou somar só isso aqui. No caso aqui daria 10. Agora, se eu dou um igual soma, e olha só o veneno, coloco 2 pontos. Ah, meu amigo, eu vou somar tudo, tá? E o perigo mora aí, tá? Beleza? Pessoal, operadores que eu tenho para falar para vocês, tá? É foda, eu tenho que falar de média, tá? Média, pessoal, é eu pegar a soma dos elementos que eu vou ter numa planilha. Se eu tenho aqui, por exemplo, vai, trianda logo, tem um dia todo não, Aí o desenho começa a ficar feio porque o professor já está entrando em desespero.
2, 4, 6 e 8 para andar rápido, né? Se eu vou dar em média, o que ele vai fazer? Ele vai somar os elementos, no caso vai somar 2 com mais 4, com mais 6, com mais 8. Professor, por que você está escrevendo torto? Não sei, tá dando um bizu, dando um erro de fábrica no cérebro. E vai dividir por quê? Pelo número de elementos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 elementos. Nesse caso aqui, dividido por 4. Aqui nós temos 2 com mais 4, 6, 12, 20. 20 divide por 4 é quanto, pessoal? É 5. Beleza. Show de bola. Mediana, pessoal. A mediana, ela vai pegar o termo central, tá? Se eu tenho uma sequência lá, sei lá, vou pegar aquela do A1 a B2. Vou organizar ela aqui. É 2, 6... Não. Perdão. 2, 4, 6 e 8. Vou tentar de primeira aqui explicar se eu tivesse mais um elemento. Olha só. Se eu estiver falando de elementos ímpares, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar o termo central. Então, a minha mediana aqui seria 6? Seria. Porém, vamos no difícil, né, galera? Porque o examinador ele vai pelo difícil. Se a gente pegasse desse jeito, pares, o que eu faço? Soma os dois do meio e divide por 2. No caso aqui, 4 com mais 6 dividido por 2. 4, 6, 10 divide por 2. No caso, a mediana aqui seria 5. E o modo, pessoal, ou moda, que é igual ao modo, é aquele que aparece mais. Se eu tenho uma tabela assim, que ele deu um intervalo que tá aparecendo muito 2, tá desse jeito assim, quem que seria a minha moda aqui? Seria o 2. Maior e menor, meu Deus do céu, isso aqui é o diabo na terra, tá? O maior e menor e o mínimo, tá? E máximo. E ele, inclusive, esqueceu de colocar aqui, ó, que tem uma constante, tá? Mas vamos lá. Pessoal, o símbolo de mínimo, de máximo e mínimo, ele vai trabalhar em valor absoluto. Então, se eu dar um intervalo na célula e dizer o máximo, beleza, ele vai colocar o maior valor. Porém, olha a pegadinha do malandro. Glu, glu, teté. Olha aqui. A e B. 2, 4, 6 e 8. Os mesmos valores, professor, os mesmos, que eu tenho que andar o raciocínio rápido. Se eu desenho aqui o maior bonitinho. Olha como é que é o maior, pra vocês verem como é que é. Coloco do 1 a 1 até o B2. Dou um ponto e vírgula e coloco 2. Pessoal, é o maior, né? O maior é o 8. E se engana, tá? Ele pediu o segundo maior. Primeiro maior. Segundo maior. E se ele viesse e colocasse assim, o quarto maior? Primeiro maior. Segundo maior. Terceiro maior. E quarto maior. Seria, no caso, 2. Do mesmo jeito com a fórmula do menor. Se ele vier colocar, por exemplo, aqui menor, né? E colocar o quarto menor. Primeiro menor. Segundo menor. Terceiro menor, quarto menor, seria o 8. Meu amigo, é uma pegadinha. O se, ele trabalha com condição. O se, ele funciona da seguinte forma. Eu dou um valor. E aí atribuo o seguinte. Se for verdadeiro, vai ser isso. Se for falso, vai ser isso. Nesse caso aqui, vamos supor que a célula A2, vou pegar aqui, ó. E vou ter que desenhar de novo. Já tô cansado de desenhar esse trem, velho. Falar pra vocês. Já vai dar até escoliose no cérebro. Beleza. 1, 2, 4, 6. É isso mesmo. Se o meu A2, olha o meu A2 aqui, ele for maior que 0, eu vou colocar 1. Se não, vou colocar 2. Então, beleza, professor. Nesse caso aqui, eu vou colocar o quê? 2 lá no resultado. Agora, o soma assim, você toma cuidado. Ele vai somar esse intervalo, tá? Mas só se a soma for maior que 3, tá? Se a soma minha for maior que 3, ele não soma, vai ficar vazia a célula. E no se ele adicionar uma soma e colocar assim, ó, só vai a soma de umas unidades, por exemplo, e colocar assim, maior que 4. Verdade, aí eu coloco um valor para verdadeiro 2 e um valor para falso 3. Se essa soma aqui for menor que 4, o resultado vai ser 3 e não o resultado da soma. Que perigo, tá? O conte se, ele vai dar uma especificação que eu vou contar as células que só tem laranja, o conte valores, eu vou contar valores, né, tudo praticamente, que tem do A1 até o A4, se a célula estiver vazia ele não conta, e o PROC-V eu vou fazer uma procura, né. Funções dias, pessoal, autoexplicativo aqui, tá, eu tenho que andar rápido. Webmail, pessoal, nossa Deus, já passou da cota. Denner Rocha e Angélica, me perdoa por isso, tá. Webmail é um serviço de e-mail que pode ser acessado por qualquer navegador, desde que esteja conectado à internet, tá?
Esse é o webmail. Correio eletrônico é isso aí, pessoal. É a evolução do carteiro, só que dentro de computador. Todos os e-mails, serviços de calendário, contato, tá hospedado no servidor online do webmail. Agora, se eu tiver um cliente de e-mail local, um correio local, a gente tem um exemplo, o Outlook Express, o Thunderbird, o Evolution, tá? Volta lá, meu amigo. O que você tá fazendo aqui? E o Evolution, o que acontece? Os meus e-mails, serviços e calendários, eles são salvos localmente. Porém, eu ainda preciso da internet para acessar, para receber esses e-mails. Porém, para acessar os e-mails, já que estão salvos na minha máquina, beleza. No e-mail, não. Eu preciso de acessar a internet. Qual é a vantagem do e-mail? Mobilidade, né? Qualquer computador que tem internet vai. Economia de armazenamento, que eu não vou armazenar na minha máquina, e fácil configuração. Desvantagem, se não houver conexão à internet, não consigo acessar a caixa postal. Que exemplos de e-mail a gente tem? O Gmail, o Outlook. Peraí, pessoal. Nós temos um cliente webmail, Outlook, temos. E também temos o de correio local. E a Rumail e a Allemail. Vambora aí, que o boi já mungiu faz tempo, galera. Como é que funciona um correio eletrônico padrão? Primeiro vem o nome e primeiro vem o domínio. Aqui, olha só, nós temos um e-mail que ele tem um domínio público, né? Gratuito, né? Os e-mails gratuitos aí, tem o Hotmail, Gmail também vai, tá? Hotmail.com, Outlook.com e por aí vai. Agora, esse aqui é um domínio próprio, olha só, do estado de São Paulo. Dá para saber, ó, o e-mail governamental do estado de São Paulo, ó, a sigla de estado e de onde ele vem. E aqui é só o nome. Esta parte aqui é personalizável, né? Eu tenho o meu, por exemplo, né? O meu, por exemplo, é marlon.souza.faria@mg.gov.br. Esse aí é o meu. Não, é @edu.mg.gov.br, né? Esse aí é o meu, no caso de servidor público, né? Trabalho na rede estadual, dou aula, né? Os elementos que compõem o correio eletrônico. O dia aqui, o from, nós temos que é o remetente, ou seja, quem está enviando o e-mail. Opa, vamos devagar, tá acabando, mas calma lá, o boi tá mungindo, mas eu tenho que passar isso aqui pro concurseiro. É o remetente. O to é quem vai receber a mensagem original, no caso, o destinatário principal. É quem que eu espero que receba a mensagem. Porém, nós temos os cópias carbonados, né? O cópia carbono aqui. Detalhe, tá, pessoal? Cópia carbono escreve assim. Eu já vi um concurso, galera. Até perdoo o concurseiro que eu falei, que eu respondi a mensagem na época. Não fui eu que... Não foi... Ô, caramba, caiu o copo aqui. Pera aí. Não fui eu, velho. Essa mensagem aí foi mandada, né? Infelizmente. Felizmente essa mensagem foi mandada no outro lugar que eu trabalhava, né? Eles incentivavam isso aí. Mas enfim, águas passadas, se o concurseiro quer que mandei essa mensagem aí, né? Esse tipo de resposta que hoje não é... Eu não tenho essa política, né? Como professor, né? Entre em contato comigo aí que eu peço aí as sinceras desculpas, né? Se você estiver vendo essa aula aí, tá, pessoal? Tá, mas enfim, sem remoer águas passadas, que eu lembrei disso aqui que foi na época, tá? Eu peço aí perdão, tá? Tem que ser escrito com maiúsculo, tá? A cópia carbono, pessoal, ela tem que ser maiúsculo, tá? Ela é enviada de um usuário para outro, ou de um usuário para outro, não, ele faz uma cópia daquele e-mail para os demais destinatários. O negócio é que os outros destinatários conseguem ver a mensagem, tá? Incluindo o destinatário principal, consegue ver todo mundo que está na cópia carbono, tá? Aí a cópia carbono oculta, né? Que é a BCC. Inclusive em inglês, tá, pessoal? Ele pode colocar carbon copy. Raro, tá? Porque olha só, se ele quiser bagunçar a sigla, ele vai colocar aqui, né? Que é o quê? Isso aqui é blind. Só escrever aqui, né? Que é o blind carbon copy. Cópia carbono oculta. O que significa cópia carbono oculta? Eu consigo enviar para uma lista de destinatários, né? Essa cópia carbono oculta. Porém, os outros não vão saber para quem eu mandei. Nem mesmo os que estão incluídos no grupo cópia carbono oculta vão saber, tá? Então, o diferencial é que essa cópia ficou oculta dos demais destinatários e os outros não saberão quem recebeu a cópia, mas, né, ele saberá os demais que receberam a cópia carbono e não para, tá? Ou seja, quem recebeu a cópia carbono oculta vai conseguir ter acesso a quem recebeu a cópia carbono e quem está no para. Porém, não vai saber os demais de cópia carbono oculta. O assunto, pessoal, não é um campo obrigatório no e-mail. E o corpo da mensagem, onde eu coloco o meu texto, eu posso colocar imagens, tá? Eu posso colocar vídeos no corpo do texto, beleza? Não se limite a isso. E o anexo, pessoal. O anexo aí é onde eu, né, envio, por exemplo, um arquivo, né? Um arquivo muito grande, eu consigo enviar aí no anexo, né? O anexo também não é campo obrigatório, o corpo da mensagem não. O único campo obrigatório que eu tenho é o para, porque senão minha mensagem não vai.
Os demais eu posso deixar vazio, né? É que louco, né? Pessoal, é isso aí. Ó, finalizamos. Caramba, hein? Denner Rocha e professora Angélica, me perdoem, Vone Fraga, que felizmente esse aqui passou do tempo, tá? Eu tive que passar. Felizmente, pessoal, também passei o edital todo para vocês, tá? Então, o que eu espero? Que façam a boa prova e que continuem conosco aqui, porque aqui vale a pena.